Por que 300 templários venciam exércitos de 30.000? A tática da carga imparável. O paradoxo de Monte Gizzard. 30.000 homens cobrindo o horizonte como uma maré de aço e poeira, pronta para apagar qualquer rastro de resistência nas cruzadas. Do outro lado, o silêncio de apenas 300 pares de olhos que não piscam, observando o que a lógica comum chamaria de massacre inevitável. Saladino acreditava na vitória porque confiava na matemática, mas ele estava prestes a cometer o erro fatal de ignorar que a massa sem direção é apenas um alvo esperando o abate. O que aconteceu na Batalha de Montgisard desafia a crença de qualquer estrategista amador: a aniquilação de um império por uma elite que se recusou a aceitar o destino óbvio. A maioria das pessoas colapsa diante da pressão porque foca no tamanho do problema e esquece da precisão da resposta. Os cavaleiros templários operavam sob uma frequência diferente, onde a sobrevivência era um subproduto técnico de uma disciplina inquebrável. O absurdo de ver uma minoria esmagar uma multidão não foi um milagre, mas a aplicação de uma mentalidade de guerreiro que entende o ponto de ruptura do inimigo. No Código de Guerra, a gente não olha para esses 300 homens como heróis do passado, mas como um estudo de caso sobre como a superioridade tática anula qualquer vantagem numérica superior. O segredo da carga imparável não estava no galope dos cavalos, mas na decisão coletiva de sustentar o impacto onde ninguém mais ousaria. Enquanto o mundo moderno ensina a recuar e buscar o conforto, a Ordem do Templo demonstra que o único caminho para vencer o impossível é atravessá-lo com força total. Contra todas as probabilidades, a história foi escrita por quem dominou o medo e transformou a estratégia militar em uma ferramenta de destruição cirúrgica. Se você acha que o volume de problemas dita o resultado final, prepare-se para ver como a clareza de propósito desintegra 30.000 soldados em poucos minutos. O cenário do absurdo. Imagine uma cena onde um punhado de homens encara o abismo de uma morte que parece certa. Os cavaleiros templários se viram diante de um mar de soldados que cobria o horizonte de ponta a ponta. O absurdo dessa disparidade numérica faria qualquer exército comum bater em retirada no primeiro olhar. Mas a Ordem do Templo não era feita de homens comuns, mas de almas forjadas sob o fogo e o aço. Eles sabiam que a sobrevivência ali dependia de algo muito além da força bruta que os olhos podiam ver. Lá no horizonte, Saladino liderava uma massa humana que ocupava cada centímetro daquela terra seca. Eram 30.000 combatentes, prontos para esmagar o que restava da resistência cristã nas cruzadas. Contra todas as probabilidades, aqueles 300 guerreiros de elite mantinham uma calma quase sobrenatural. A superioridade tática deles não morava no tamanho das espadas, mas no que carregavam no espírito. Eles eram a prova viva de que a mentalidade de guerreiro ignora as estatísticas que apavoram os tolos. Ninguém ali imaginava que a Batalha de Montgisard estava prestes a se tornar uma lenda eterna. A estratégia militar clássica diria que aquela era uma missão suicida sem qualquer chance de êxito. O segredo, no entanto, estava escondido em uma manobra que o mundo jamais esqueceria depois dali. Enquanto o deserto ardia, os templários preparavam o corpo para um impacto que mudaria a história. O que aconteceu no momento seguinte foi o início de um pesadelo tático para o exército de Saladino. O líder improvável e a fé de ferro. No centro dessa tempestade de areia, havia um jovem que desafiava a própria morte antes mesmo de desembainhar a espada. Balduíno IV, o rei de Jerusalém, carregava no corpo as marcas da lepra, mas na alma uma disciplina inquebrável que assombrava seus aliados. Imagine só, meu amigo, um rapaz que mal sentia as mãos, liderando a Ordem do Templo em uma fase crítica das cruzadas. Ele não estava ali para ser um mártir, mas para provar que a mente governa a matéria, mesmo quando o corpo parece desistir. Foi essa força invisível que uniu os cavaleiros templários sob um único propósito: lutar até o último suspiro por um ideal maior. A mentalidade de guerreiro desses homens não era baseada no medo, mas em um código de honra que os tornava implacáveis no campo.
Enquanto o exército de Saladino confiava no número avassalador, os templários confiavam na conexão espiritual e no treinamento exaustivo que recebiam. Eles viviam sob uma promessa de nunca recuar, transformando cada combate em um teste de fé e resistência psicológica sem precedentes históricos. O absurdo de ver um rei doente no campo de batalha deu aos soldados um combustível que nenhuma estratégia comum forneceria. Naquele momento, a superioridade tática deixou de ser física para se tornar uma vontade coletiva impossível de ser quebrada. O segredo daquela resistência estava em como eles transformavam a vulnerabilidade em uma arma psicológica contra os invasores que vinham do deserto. Ao verem o rei se prostrar diante da cruz na batalha de Mongisar, os guerreiros entenderam que a vitória já estava decidida no plano espiritual. Contra todas as probabilidades, a fragilidade de um líder tornou-se a coluna vertebral de um exército que se recusava a aceitar o destino óbvio. Tudo estava pronto para o que viria a ser o golpe de misericórdia, uma manobra de estratégia militar que desafiaria a lógica humana. Mas para entender como esse milagre se materializou no solo, precisamos mergulhar na mecânica bruta do que viria a seguir. A anatomia da carga imparável. A tática de carga não era apenas um galope desesperado em direção ao inimigo, mas uma obra-prima de geometria aplicada. Os cavaleiros templários se alinhavam em uma formação de cunha tão perfeita que parecia uma única ponta de aço maciço. Nesse momento, a disciplina inquebrável transformava homens e cavalos em uma força da natureza que simplesmente ignorava o medo. Contra todas as probabilidades, aquele pequeno grupo de elite avançava com uma sincronia que os exércitos comuns não conseguiam entender. A estratégia militar aqui era clara: usar a massa total para romper como um raio o centro das linhas defensivas de Saladino. Imagine agora o som de centenas de cascos golpeando o solo seco enquanto o código de honra vibrava em cada batida. O segredo daquela manobra residia na velocidade crescente, que tornava a carga imparável algo fisicamente impossível de ser contido. A Ordem do Templo sabia que a sobrevivência ali dependia de manter a formação intacta até o último milésimo do choque. Cada cavaleiro confiava cegamente no irmão ao lado, criando uma superioridade tática baseada na união absoluta da fé e do aço. Era o absurdo da coragem transformado em uma ferramenta de destruição em massa contra qualquer um que ousasse ficar no caminho. Quando o aço das lanças finalmente encontrou as defesas adversárias nas cruzadas, o mundo pareceu parar por um breve instante. A mentalidade de guerreiro levou aqueles 300 homens a mergulharem fundo no coração das tropas de Saladino sem qualquer hesitação. Esse choque inicial foi o ponto de ruptura exato, onde a lógica numérica de 30.000 soldados começou a se desintegrar. Naquela tarde da Batalha de Mongisar, o impacto foi tão violento que o caos se espalhou rapidamente como fogo na palha seca. Mas o que aconteceu com a liderança do exército inimigo no meio dessa poeira foi o que realmente selou o destino de todos. O colapso de Saladino. O impacto no coração das linhas inimigas durante a Batalha de Mongisar foi como um raio atingindo o solo seco. Saladino assistiu em choque, enquanto sua vasta linha de frente se desmanchava sob a tática de carga brutal dos oponentes. O absurdo de ver 30.000 homens recuarem diante de apenas 300 cavaleiros era o pesadelo de qualquer grande general. A Ordem do Templo não apenas rompeu as defesas, eles estraçalharam a moral de um exército que se julgava invencível. Foi a prova final de que a superioridade tática pulveriza qualquer vantagem numérica quando o pânico toma conta da alma. No meio da poeira e do sangue das cruzadas, a postura dos cavaleiros templários brilhava mais que suas armaduras. Enquanto os soldados adversários corriam em desespero, os templários mantinham sua disciplina inquebrável e um foco letal. O erro fatal do comando inimigo foi subestimar a profundidade daquela penetração cirúrgica no centro de seu próprio acampamento. Contra todas as probabilidades, os guerreiros buscavam a cabeça da serpente, forçando o próprio líder adversário a uma retirada humilhante. Saladino escapou por um triz,
montando às pressas para garantir sua sobrevivência, enquanto via seu império militar ser humilhado. A vitória definitiva naquela tarde não foi sorte, mas o triunfo de uma mentalidade de guerreiro elevada ao estado mais puro. A estratégia militar aplicada deixou uma cicatriz profunda, que ecoaria por séculos nos manuais de guerra de todo o mundo. O segredo daquela derrota esmagadora foi a perda total de coordenação após o choque inicial daquela pequena massa de aço. Ao verem seu estandarte cair, 30.000 homens tornaram-se apenas uma multidão desordenada lutando por um pouco de ar. Mas essa lição de coragem antiga guarda uma chave poderosa para as guerras invisíveis que enfrentamos no nosso dia a dia. O código mental decisão sob pressão. A linha que separava a glória da morte na batalha de Montgisart era puramente mental e invisível aos olhos comuns. Para os cavaleiros templários, a sobrevivência naquele deserto dependia exclusivamente de uma clareza de propósito inabalável sob pressão. Enquanto o exército de Saladino se perdia no próprio volume, a pequena massa de aço operava com frieza absoluta. Cada impacto da tática de carga servia como uma lição de que o caos só domina quem não possui estrutura. Nesse cenário, a vitória foi o resultado de uma mente que se recusou a aceitar a derrota antes do fim. O erro fatal cometido nas areias das cruzadas expõe o que acontece quando a confiança é baseada apenas na quantidade. A Ordem do Templo demonstrou que a verdadeira superioridade tática é o domínio completo sobre os próprios impulsos de fuga. Quando o aço encontrou a carne, a mentalidade de guerreiro tornou-se o único fator que impediu a desintegração total do grupo. O absurdo daquela tarde provou que a força de vontade concentrada em um único ponto é capaz de estilhaçar qualquer barreira física. O triunfo não foi um milagre, mas a execução técnica de uma disciplina. O segredo daqueles 300 homens residia na compreensão de que a massa sem direção é apenas um alvo esperando o abate. No fim, a carga imparável funcionou porque eliminou qualquer margem de dúvida no exato momento em que o risco atingiu o ápice. Quem observa o rastro de sangue deixado pela estratégia militar templária percebe que a clareza é a arma mais letal no combate. A desintegração de 30.000 diante de 300 permanece como a prova definitiva de que a vontade domina o destino alheio. A lição ficou cravada na terra, esperando para ser decifrada por quem busca a excelência sob o fogo. O seu dia, de Montgisart. A história não serve apenas para ser admirada, mas para ser usada como uma ferramenta de precisão na sua realidade atual. O que os cavaleiros templários realizaram na Batalha de Montgisart prova que o volume dos seus problemas não dita o fracasso. A verdadeira derrota nasce da incapacidade de sustentar uma disciplina inquebrável no momento em que o caos atinge o ápice. Você vai continuar agindo como um dos 30.000 de Saladino, recuando ao primeiro sinal de pressão ou desconforto? A vida não perdoa quem hesita, pois a vitória é decidida no espírito muito antes do primeiro choque físico acontecer. Qual é a barreira que você jurou ser impossível de atravessar e o que te impede de avançar contra ela hoje? O absurdo não é o tamanho do desafio, mas o tempo que você perde enquanto seu código de honra é ignorado. Contra todas as probabilidades, você possui a capacidade de impor uma superioridade tática sobre a procrastinação e o medo. Pare de lutar apenas pela sobrevivência e comece a operar com a clareza de quem não aceita o erro fatal. Assuma a responsabilidade pela sua própria carga imparável e transforme a pressão externa em combustível para a sua própria evolução. Se você entendeu que a sua mente é o campo de batalha mais crítico, seu treinamento no código de guerra continua. Não deixe essa frequência de poder se apagar. Inscreva-se agora e ative as notificações para manter o seu espírito afiado. O aço da Ordem do Templo nas cruzadas deixou um rastro de glória que você pode seguir agora mesmo. O segredo da excelência está nos comentários. Você quer ver a fúria dos vikings ou a precisão dos samurais a seguir? Escolha o seu próximo mestre e decida agora se você será o cavaleiro ou apenas mais um na multidão desordenada.